Esta edição do Palavra Aberta vai conversar com a deputada Carla Zambelli, a nova presidente da Comissão do Meio Ambiente da Câmara, deputada pelo PSL de São Paulo. Deputada, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jaciene, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Deputada, tantos assuntos importantes aí que estão na Comissão do Meio Ambiente para serem discutidos e votados, né? A gente tem aí questões sobre emissão de poluentes, saneamento básico no Brasil, desmatamento ilegal. Quais são as prioridades, né, da comissão? A senhora está praticamente há um mês aí à frente do colegiado, né? Isso mesmo, nesse um mês a gente tentou dar prioridade, primeiro para entender os projetos que estão ali e também para poder votar os requerimentos de audiência pública, porque como no ano passado não teve comissão, né, as comissões não funcionaram, existia uma demanda reprimida muito grande de deputados que queriam discutir temas. Então a gente deu prioridade primeiramente para esses requerimentos de audiência. Já votamos vários requerimentos, inclusive audiências públicas já estão acontecendo no âmbito da comissão, e alguns projetos. E, além disso, os projetos que estavam lá em 2019 com alguns relatores que não fazem mais parte da comissão, a gente está redistribuindo a relatoria e a gente percebeu assim, bastante interesse dos deputados, muitos deputados pedindo relatoria. Então, como tem, de repente, mais de um deputado por cada projeto sendo solicitado a relatoria, a gente está tentando dividir de forma igualitária para todos os deputados da comissão. Agora, deputada, alguns assuntos aí sensíveis, né, para serem discutidos. A gente tem questão de saneamento básico, desmatamento ilegal. Alguma proposta que deve ter prioridade após esse trabalho aí de redistribuição de projetos, né, de relatorias? Jaciene, com certeza, e você tocou nos pontos mais sensíveis. Saneamento básico é uma preocupação para nós. Nós tivemos a aprovação do marco legal de saneamento recentemente, mas ele ainda precisa ser regulamentado em algumas questões. E quando a gente fala de saneamento, Jaciene, a gente fala de saúde também. Para você ter uma ideia, cada real investido em saneamento são R$ 4 que você economiza em saúde. E aí você não está falando só de economia de dinheiro, né? Você também está falando de economizar o sofrimento das pessoas, reduzir o sofrimento das pessoas em relação à saúde. A gente tem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil sem o saneamento básico. E quando a gente também analisa a questão da água tratada, são mais de 35 milhões de brasileiros sem água tratada. A gente estima que com o marco legal do saneamento e também as regulamentações que a gente deve fazer dentro da Comissão de Meio Ambiente, o Brasil deve receber mais de 600 bilhões de investimento nos próximos 10 anos em saneamento. Aí você multiplica isso por 4, são 2,4 trilhões que a gente vai deixar de gastar em saúde nas próximas décadas, porque a gente vai tratar o saneamento das pessoas. Deputada, e para melhorar o saneamento básico, para oferecer aí o acesso a tantas pessoas, a senhora né, citou 100 milhões de pessoas aí sem acesso a saneamento básico no Brasil, tem que trazer a iniciativa privada. Tem que trazer sim, porque imagina a gente ter o Estado investindo 600 bilhões de reais e, na verdade, o que acontece é que o saneamento é um negócio, né? Então, você, trazendo a iniciativa privada, você deixa de gastar o dinheiro do Estado e gera empregos, gera renda, gera investimento externo, e quando você tem essa discussão legal, né, de forma legalizada e com bastante segurança jurídica, a tendência é que se traga muito investimento, principalmente do exterior, para o Brasil. O Brasil hoje ele é o centro do mundo em relação a meio ambiente, né? Nós temos a maior vegetação nativa do mundo, a maior biodiversidade do mundo, a nossa floresta amazônica ela é maior do que a Europa inteira, né? Então a gente tem grandes repercussões, tudo nosso é muito grande. E sem iniciativa privada a gente não conseguiria implementar um saneamento básico de qualidade para todos. Então, com certeza, a iniciativa privada tem que vir somando aí esforços conosco. Outro assunto, deputada, é a questão do desmatamento ilegal, né? Como é que a comissão deve tratar esse assunto? Também é um assunto prioritário, possivelmente aí nesse ano aí que a senhora vai ficar à frente da comissão, né? É um assunto super prioritário. O desmatamento ilegal, ele tem várias vertentes, né, do porquê acontece. Primeiro, às vezes, a falta de fiscalização, e isso a gente vai
tentar ver projetos que possam ajudar na fiscalização do combate e ao controle do desmatamento ilegal através desse comando e controle. Inclusive, o governo federal deve começar esse mês ainda uma iniciativa forte com a Força Nacional, de vários homens sendo destacados para poder combater e controlar o desmatamento ilegal. Mas quando a gente fala em desmatamento ilegal, Jacine, a gente tem que pensar também numa questão. Nessas áreas mais longínquas, a gente tem 23 milhões de pessoas morando, né, hoje no bioma amazônico. E você tem o desmatamento acontecendo principalmente por aquelas famílias que precisam daquele dinheiro para sobreviver, porque você não tem emprego, você não tem renda, você não tem organização social, muitas vezes não tem educação disponível para essas pessoas. Então não adianta só combater o desmatamento, você tem que prover o sustento para essas pessoas deixarem de querer desmatar para poder sobreviver. E uma terceira questão é a questão além do combate de controle e a questão da questão social, tem também a regularização fundiária. Se a gente não regulamentar a terra, a gente não vai ter quem fiscalizar. Então, hoje, muitas vezes, quando você vê uma região desmatada, muitas vezes você não tem quem responsabilizar por aquele ato ilegal. Quando você regulamenta a questão fundiária, você tem como combater e controlar através da pessoa que está responsável por aquela área. E o próprio proprietário não vai querer sofrer essa sanção. Então, você tem que na verdade, para combater o desmatamento ilegal, fazer nessas três frentes várias iniciativas. E a comissão vai analisar projetos que tenham a ver com essas iniciativas e também com lixões, né, que tem a ver com a questão ambiental também. Tem muitos lixões na cidade, são mais de 500 pelo Brasil. O governo federal está trabalhando para remover os lixões, mas a gente também tem que regulamentar algumas questões. A bioeconomia também é uma discussão que a gente quer ter, por exemplo, matriz energética renovável limpa, né? Então, são várias questões que a comissão é uma comissão muito ampla, é meio ambiente também, desenvolvimento sustentável, e um assunto que está realmente em alta, né, no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Tá certo, deputada, a gente agradece a sua participação, deseja aí boa sorte para a senhora à frente da comissão nesse ano que não vai ser fácil, né, deputada? Trabalho aí com muitos desafios em razão aí de mais um ano aí o Brasil sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, então a gente deseja boa sorte à comissão, a todos os deputados aí que compõem o colegiado, e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Jacine, a gente realmente tem um desafio esse ano, mas não podemos deixar que a pandemia seja o único assunto em voga. Nós somos 513 deputados, a gente tem que se dividir e tem que dar conta do recado. A comissão vai trabalhar bastante, se Deus quiser. Muito obrigada. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada. A gente agradece a deputada Carla Zambelli, né, que conversou com a gente nessa edição do Palavra Aberta, a nova presidente da Comissão do Meio Ambiente, deputada pelo PSL de São Paulo. A gente fica por aqui e até a próxima.